dar continuidade à nossa exposição em Efésios, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias juntamente comigo na Epístola aos Efésios. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o 14. Já abrimos as Bíblias em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14, que nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos pela tua santa palavra, porque é a verdade que perdurará eternamente. Rogamos, ó Deus, que tu continues falando aos nossos corações. Quebranta-nos diante de quem tu és. Que a nossa vida seja transformada, abalada, moldada pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no ano de 1998, tem bastante tempo, se for pensar, quase 20 anos, 19 anos atrás, há 19 anos atrás, uma revista americana trouxe em sua edição uma lista de 40 americanos mais ricos de toda a história da América do Norte. Havia 39 homens elencados nesta lista e apenas uma mulher como a mulher mais rica do mundo, até aquele momento do final do século XX. A mulher americana mais rica do mundo que já viveu é chamada de a Ethel Green, cuja fortuna, quando ela morreu, em 1916, ficou calculada em 100 milhões de dólares. Era muito dinheiro para aquele tempo. Hoje o Neymar tirava isso aí com facilidade. Entretanto, ela não era famosa pela sua riqueza, mas ela era famosa por causa da sua mesquinharia e avareza. A forma como ela vivia é que chamava a atenção, mesmo tendo tanto dinheiro. E os historiadores dizem que aquela mulher comia mingau de aveia frio, porque ela não queria gastar o gás de cozinha. Para economizar o gás de cozinha. O mingau era feito, era armazenado na geladeira, então ela não esquentava para não gastar o gás de cozinha. Eles contam também que seu filho, certa feita, perdeu uma de suas pernas, porque ela ficou peregrinando de hospital a hospital para que ele tivesse um atendimento gratuito. Quando finalmente ele recebeu o atendimento, já era tarde demais e perdeu uma de suas pernas. Uma mulher riquíssima,
que teria condições de resolver diversos problemas do dia a dia com os seus recursos. Eu quero chamar a atenção para o fato de que em Cristo nós temos várias riquezas. E às vezes nós não lançamos mão disso na nossa jornada, nós vivemos como mendigos espirituais, porque nós não apreciamos, nós não nos apropriamos das riquezas que nós encontramos em Cristo Jesus. Até desconfigurou um pouco ali. Pode passar, Mauro. Volta, por favor. Isso. A despeito de tudo que possa nos ocorrer neste mundo, nós somos abençoados por Deus. Essa é uma afirmação que Paulo faz aqui logo no versículo 3º. Ele diz, bendito Deus e Pai. No Novo Testamento, a palavra bendito é aplicada somente a Deus Pai e a Cristo. A palavra bendito não é aplicada a ser humano nenhum. No Antigo Testamento, sim. Principalmente em Deuteronômio 28, que falam das bênçãos e das maldições. Mas no Novo Testamento, essa palavra só é aplicada somente a Deus, que nos tem abençoado, ou seja, os homens são benditos ou são abençoados quando recebem as bênçãos de Deus. Então, toda a nossa vida está firmada nas bênçãos do Senhor. Há uma expressão que há aí no versículo 3º, nas regiões celestiais em Cristo. Essa expressão não vai aparecer em outro escrito de Paulo, somente aqui em Efésios. E segundo o Dr. Russell Shedd, essa frase, nas regiões celestiais em Cristo, aponta para a realidade de que, quando estamos em Cristo, já estamos levantados deste mundo e muitos fatores que normalmente controlariam as nossas atitudes no mundo adquirem uma nova realidade. Nós passamos a enxergar o mundo sob uma outra perspectiva, sob a ótica de Deus. Isso é ser abençoado e estar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nada além disso. É ter uma visão diferente da vida em todos os seus aspectos. Os incrédulos estão voltados exclusivamente para as coisas terrenas, porque este é o lugar em que eles vivem, é o que eles veem, é o que eles apalpam, é a realidade que eles conseguem perceber. Porém, a vida do crente está concentrada no céu. O alvo maior de todo crente piedoso é o céu. Esse é o alvo maior de todo crente piedoso. Portanto, regiões celestiais dizem respeito ao céu presente no coração do cristão. O céu está no meu coração. Preenche o meu coração. O texto que lemos, meus irmãos, é fundamentalmente de adoração e de louvor. E segundo um pregador estadunidense de nossos dias, muito conhecido, o reverendo John Piper, essa parte inicial da epístola é um salmo de louvor pela redenção e consumação das coisas criadas e cumpridas em Cristo, pelo Espírito Santo, segundo o propósito eterno de Deus. Eu não sei se os irmãos notaram, mas esse início, ou essa oração de Paulo, e meio que se mistura com a oração, depois ele vai se dedicar exclusivamente à oração, a partir do versículo 15, fala acerca do propósito divino dentro do contexto da economia da Trindade. Aqui está retratada a ação de Deus o Pai, a ação de Deus o Filho e a ação de Deus o Espírito Santo. E a nossa série nessa primeira parte é exatamente essa. Nós vamos falar hoje das bênçãos em Deus o Pai, na próxima mensagem das bênçãos em Deus o Filho, e os versículos 13 e 14 das bênçãos do Deus Espírito Santo. Resumindo, o Pai planeja, o Pai é a fonte de tudo. O Filho executa. Executou a obra de redenção. E o Espírito Santo aplica essa obra aos nossos corações. A segunda igreja, ou as igrejas evangélicas, as igrejas fiéis ao Senhor, existem não por causa ou meramente pelo empenho de pessoas dedicadas e consagradas a Deus, como pastores, presbíteros, diáconos e membros que se empenham para que a igreja possa transpor os tempos e continuar sendo relevante. A igreja existe por causa da obra de aplicação do Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo vai convertendo pessoas e vai impulsionando pessoas para que realizem a sua obra.
Este cântico de louvor, versículos 13 e 14, é composto de 3 estrofes com o fecho do estribilho. A gente pode colocar assim. E o estribilho é para louvor da sua graça. Versículo 6, os irmãos vão perceber isso bem no início. Para louvor da glória da sua graça. Versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E versículo 14, o finalzinho, em louvor da sua glória. Ou seja, quando Paulo usa essa expressão, ele está fechando uma sessão que diz respeito a uma das pessoas da Trindade. Então hoje nós vamos ver exclusivamente sobre as bênçãos de Deus, o Pai. Esta é a epístola que mais trabalha a doutrina da igreja. Mas há um espaço generoso, logo aqui no início, para concentrar as nossas atenções em Deus, o Pai, pois tudo, irmãos, é dele, por meio dele e para ele, como diz Romanos 11:36. Então, primeiro, Deus... Pode passar aí, Mauro, por favor. Isso. Acho que desconfigurou, não vai? Desconfigurou o slide. Então, Deus nos escolheu para a salvação eterna. Essa é a primeira bênção. Assim como nos escolheu, é o que diz o versículo 4, nos predestinou segundo beneplácito. Essa palavra beneplácito é uma deliberação favorável. Deus estava na eternidade, no seu conselho eterno, nós podemos dizer assim, o início de Deus, o seu conselho eterno. Se é que teve início, não teve início, Deus é eterno, não tem início, não tem meio, não tem fim, pois Ele é eterno. Ele não está limitado a tempo, mas no conselho da sua eternidade, Deus já havia escolhido os seus, Deus já havia predestinado. A palavra predestinado ocorre pelo menos 2 vezes ao longo de todo esse texto. A eleição, meus irmãos, é um ato da livre, soberana e benevolente vontade da graça de Deus. Eu vejo que essa é uma definição mais completa sobre isso. E segundo o reverendo Hernandes, Deus não nos escolheu por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Deus não nos escolheu porque éramos bonzinhos, e muito menos Deus não nos escolheu porque Ele sabia que iríamos ser crentes. Ou porque Ele sabia que nós iríamos escolhê-lo algum dia. Não. Deus não nos escolheu firmado em nada disso. Deus nos escolheu simplesmente porque Ele quis. Alguns podem dizer, pastor, mas por quê? Não sei. Eu não sei porque Deus escolheu uma minoria do globo terrestre e a maioria vai para o inferno. Eu não sei. Mas o que a Bíblia deixa claro é que Deus, na eternidade, nos escolheu. Antes da fundação do mundo. Antes do planejamento do mundo, da execução da obra do mundo, Deus já havia escolhido os seus eleitos. Meus irmãos, pecadores perdidos não buscam a Deus. Vai numa festa. Vê se aquelas pessoas estão interessadas em buscar a Deus. Vai no estádio de futebol. Vê se aquelas pessoas estão interessadas em buscar a Deus. Olha para a cinematurgia do nosso país. Vê se aqueles diretores estão interessados em buscar a Deus. Não, meus irmãos. Definitivamente não. Desde a queda, o homem empreendeu uma fuga de Deus. Adão fugiu de Deus. E o homem já nasce assim, fugindo de Deus. É Deus quem nos resgata. Romanos, capítulo 3, nós vamos recorrer a alguns outros textos. Terceiros, versículos 10 e 11. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há nenhum justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Deus, em seu poder e amor, é quem busca a redenção dos pecadores. Eu chamo a atenção para um outro texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Não vai dar para ler todos, mas alguns eu vou ler. Versículo 10.
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não está escrito que o Filho do Homem veio se humilhar, fazer apelo, para que o perdido busque. Isso não existe na Bíblia, irmãos. Isso não existe na Bíblia. Quem veio buscar e salvar o perdido foi o Filho do Homem. Perdido não busca Deus. Deus não nos escolhe por causa de nossa santidade, de nossa obediência, ou por causa das nossas boas obras, mas Deus nos escolheu para estas coisas. É aí que está a questão. Deus nos escolheu para e não por causa disso. Estas boas obras são produtos da eleição. Antes da fundação do mundo, é o que diz o versículo 4. Isso nos leva a concluir que a eleição não foi um plano B de Deus porque a criação deu errado. Deu ruim, como alguns falam. Não foi porque a criação deu ruim, deu errado. A eleição não é um plano B, já estava no conselho eterno dele. Antes que existisse mundo e universo, na eternidade, Deus já havia nos escolhido para a salvação. É o que diz 2 Timóteo 1,9, os textos são fartos. Nenhuma situação neste mundo ou no porvir pode anular a nossa eleição. Nada. Nada que aconteça na nossa vida, nada que aconteça no futuro deste mundo pode anular a nossa eleição. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É o que Paulo diz aos romanos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O profeta Isaías nos fala, e questiona, indaga, agindo Deus, quem o impedirá? Em Romanos 8, 33 a 34, Paulo diz: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A nossa salvação não está firmada em uma decisão por Jesus, numa oração de aceitação de Jesus. Não. Não mesmo, irmãos. A nossa salvação está firmada na cruz do Calvário. Está firmada unicamente na obra de Cristo. É ali que está firmada a nossa salvação. Um dos textos que eu guardo no meu coração, principalmente quando eu passo por adversidades e problemas, é Filipenses 1,6, que o apóstolo Paulo diz que aquele que começou boa obra é fiel para completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra, então Ele é fiel e Ele vai completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Pode passar o próximo aí, Mauro, não sei se você conseguiu consertar. Escolhidos para comunhão com Deus. Nós fomos escolhidos para comunhão com Ele. É o que diz o versículo 5 do texto que lemos. Nos predestinou para quem? Ele. Nos predestinou para Ele. Para a adoção de filhos. Essa é uma das expressões que nesse texto assim, saltam muito aos olhos. Deus não nos predestinou para vivermos distantes dEle. Nós fomos eleitos para andar e nos deleitarmos no Senhor. É essa a finalidade da nossa eleição. Nós fomos chamados para nos alegrarmos nele e para andar com Ele. Por isso que eu acho estranho uma pessoa dizer que é salva, uma pessoa dizer que é eleita e não gostar da igreja, e não gostar do culto, e não gostar de orar, e não gostar de louvar a Deus, e não amar o seu irmão. Pode ser que essa pessoa não seja eleita. Ela foi eleita para quê? O eleito ama a Deus e a tudo que Deus valoriza, porque anda com Ele. Sob a lei romana, um pai tinha poder absoluto sobre seus filhos, enquanto esses estivessem vivos. O filho poderia casar, poderia ter 60 anos, 70 anos, 80, 100. O povo vivia muito naqueles dias. Na Roma dos dias, então assim, poderia vender o filho, escravizar ou até mesmo matar o filho, dependendo da situação. Alguns pais até poderiam dizer, se Deus me desse essa oportunidade, mas não. Mas o pai tinha poder absoluto sobre os seus filhos.
E naqueles dias de Paulo, um filho adotivo tinha os mesmos deveres e os mesmos privilégios dos filhos biológicos. A adoção marcava uma nova etapa na vida da pessoa que fora adotada e daquela família que estava recebendo. Era como se o passado daquele filho adotivo fosse completamente apagado, ele não tinha mais influência alguma na sua vida presente, e iniciava-se então uma nova relação familiar. E Paulo lança a mão dessa prática do Império Romano como analogia para a maneira pela qual o nosso relacionamento com Deus começou e deve ser. Deus o Pai. Estamos inseridos na família de Deus. Meus irmãos, a adoção é algo formidável, que chama muita atenção. Um filho natural pode vir quando os pais não esperam. E se vier gêmeos, aí é mais complicado. Uma gestação que não foi bem planejada, não foi bem calculada. Hoje nós vivemos uns dias assim tão complicados que as pessoas às vezes cobram filhos, aí os filhos vem o primeiro, vem o segundo, quando vem o terceiro, o pessoal pergunta se está ficando louco. Porque parece que foi estipulado o número 2. Eu penso que filhos podem ser 5, 10, quantos quiserem ter. Quando a família vê que tem condições de criar, de cuidar, ok, não tem problema. Mas há essa cobrança para que os filhos venham. Quando eles vêm, se vier mais de 2, aí já vem, mas não estava bom não? Precisava de mais filhos? Mas veja que um filho natural pode vir em situações em que nós não esperamos e às vezes os pais não querem essa criança e chegam até a situação do aborto, que acontece muito no nosso país. E principalmente aquela indagação: nós não estamos preparados para ter um filho agora. Na verdade, quem é que está preparado para isso? Quem é que está preparado? Mas veja que a adoção é sempre uma escolha voluntária. Sempre. A adoção é um ato consciente, deliberado e resoluto do coração. É o desejo de ter um filho quando há barreiras biológicas. A adoção é um ato sempre voluntário. E isso é formidável aqui. Deus nos adotou, Deus quis nos adotar. Ele quis fazer isso. E como filhos adotivos nós temos os mesmos privilégios e deveres de Cristo, que é o filho mais velho, dentro dessa economia da Trindade. Nós recebemos esses privilégios em Cristo Jesus. Meus irmãos, o fato é que Paulo nunca discutiu a doutrina da eleição como às vezes discutimos nas nossas igrejas. Esse nunca foi o objetivo de Paulo. Paulo simplesmente colocou essa doutrina diante de nós com humildade e ação de graças. Ele nunca discutiu. O objetivo de Paulo, quando escreveu sobre a predestinação, sobre a eleição, sobre a soberania de Deus, a sua livre vontade, nunca foi provocar uma discussão na igreja. Nunca. Foi tão somente mostrar quem Deus é. Apenas isso. John Stott, grande pregador e teólogo britânico do final do século passado e ainda no início do nosso século 21, afirmou o seguinte: a doutrina da eleição não foi invenção de Agostinho de Hipona ou mesmo dos reformadores, como João Calvino, mas é uma doutrina essencialmente bíblica e nenhum crente que acredita nas Escrituras pode simplesmente ignorá-la. A Bíblia não discute essa doutrina, na verdade, proíbe qualquer questionamento em relação a isso. Nós vamos ler mais um texto aqui, Romanos, capítulo 9. Romanos 9, já estamos finalizando. Romanos 9. (18 a 20). Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Esse ele é Deus. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?
Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Isso aqui não é uma opinião minha. Isso aqui está no contexto da eleição, sim. Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser. Ter misericórdia. Por detrás dessa doutrina da eleição está o Senhor Jesus. Os personagens bíblicos como Pedro, Paulo e João. Os pais da igreja, Agostinho, Crisóstomo. Os reformadores, João Calvino, Lutero, Zwinglio, John Knox, que foi o que fundou o presbiterianismo na Escócia, ainda no século XVII. John Owen, que foi um dos reformadores, reformadores não, mas já um dos teólogos mais destacados de toda a história na Inglaterra do século XVII. Grandes pregadores como Jonathan Edwards, no norte da América, George Whitefield, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones e tantos outros. Por detrás das doutrinas da graça estão os credos e as confissões reformadas que nós abraçamos, como a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maiores e menores desta igreja. Por detrás desta doutrina, simplesmente está todo o testemunho das Escrituras e da história do mundo e da igreja. Meus irmãos, será que nós vamos jogar fora toda a história bíblica e toda a história da igreja por causa do nosso orgulho? Deus é soberano. Ele escolhe quem Ele quiser. Vamos jogar tudo fora por causa do nosso orgulho? Mas eu quero concluir, meus irmãos. Pode passar para o último slide, Mauro. Que a despeito de tudo que possa acontecer neste mundo, somos abençoados por Deus. E estas são as bênçãos de Deus o Pai. Deus nos escolheu para a salvação eterna. E nós temos de nos deleitar nisso. E nós temos de orar por aqueles que amamos e desejamos que sejam salvos. Eu, como pastor, não tenho condições de dizer aqui quem é salvo. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu tenho condições de dizer que eu sou salvo. Porque eu caminho com o Senhor. Mas o meu desejo é que a minha família seja alcançada. O meu desejo é que as pessoas que estão ligadas sanguineamente a mim sejam alcançadas pelo Evangelho. E oro por elas. E oro para que Deus as salve. E prego para elas. E falo de Cristo a elas. Mas quem salva é Deus. Eu não ganho ninguém para Jesus. Eu não tenho esse poder. Eu não abençoo ninguém. Eu não tenho esse poder. Quem faz isso é Deus. Quem ganha é Deus. É o Evangelho que é o poder de Deus, não eu. É o Evangelho que quebra o coração duro como martelo esmiuça a penha. É o Evangelho que penetra o mais profundo da alma ao ponto de dividir juntas e medulas, onde nem mesmo as pessoas que estudam a mente humana podem entrar. É o Evangelho que tem esse poder, não eu. Eu não tenho esse poder. E o Evangelho tem poder sim, para transformar. Eu devo me apegar a essa esperança, irmãos. Assim como eu fui alcançado. Eu posso afirmar para os irmãos que eu nunca escolhi Cristo. Cristo que me resgatou do abismo. Nunca escolhi Cristo. Ele me resgatou do abismo. Ele que fez com que as escamas dos meus olhos caíssem e eu percebesse a verdade. Eu nunca escolhi Cristo. Ele que me resgatou. E uma vez resgatado, passei a servi-lo. Então Deus nos escolheu para a salvação eterna, escolhidos para andar com Ele. Os seres humanos caídos são escravos do seu próprio egoísmo e do seu orgulho, porque eles colocam a confiança muito no poder da sua própria vontade. Da sua própria vontade. Às vezes a própria vontade os trai. Mas veja que nós devemos colocar a nossa vida completamente depositada aos pés do Senhor. E tudo para o louvor da glória de Deus. É o estribilho que vai ser recorrente nesse texto que nós vamos continuar trabalhando. Então, do versículo 1 ao 6, Paulo fala, do 3 ao 6, Paulo fala das bênçãos em Deus o Pai. Na próxima exposição, nós vamos falar das bênçãos em Deus o Filho, na execução dessa maravilhosa obra de redenção. Por enquanto, nós só falamos do planejamento ainda no conselho eterno de Deus.
Mas, meus irmãos, eu quero finalizar com uma aplicação bem prática. Eu vejo que a fome que existe na nossa alma por contentamento é exatamente a fome de caminhar com Deus, de andar com Deus. Por isso que o texto fala predestinados para Ele. Quer ter contentamento na vida? Quer ter uma vida abundante? Quer ter uma vida alegre? Ande com Deus. Então somente ande com Deus. Mesmo nas adversidades mais duras da vida, e Paulo estava preso, Paulo conseguiu olhar além das cadeias e ver a glória do Senhor. Então que Deus possa realmente nos ajudar essa noite, a nos maravilharmos pelo fato de um dia, entre milhões de pessoas, Deus ter olhado para nós com misericórdia, Deus ter nos alcançado, e estarmos caminhando no caminho da justiça ou na senda da justiça, e que possamos ter uma vida para a glória do nome dEle. Amém.